E aí pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Gilson, você está assistindo mais uma aula de História na Escola Virtual da Força Sindical. Nessa aula, nós vamos falar de alguns estados nacionais que se formaram na Europa Ocidental. Nós temos aqui hoje como exemplo quatro estados nacionais. São eles França, Inglaterra, Portugal e Espanha. É importante lembrar que esses países hoje, que são considerados potências, com exceção de Portugal, que tem passado por uma crise muito grande aí nos últimos anos, mas os outros hoje se caracterizam como grandes economias, como grandes potências. Além desses quatro países aqui que nós estamos falando, com certeza você vai pensar o seguinte, mas está faltando país que é potência aí. Realmente, estão faltando dois. São eles a Alemanha e a Itália. Por que a Alemanha e a Itália não vão aparecer aqui na formação dos estados nacionais? Porque quando os estados nacionais se formaram, a Alemanha e a Itália, elas decidiram por elas mesmas, o Império Germânico, da Alemanha e o Império Italiano, decidiram por elas mesmas permanecer naquele regime monárquico de poder. Então, elas não vão entrar aqui na formação das monarquias nacionais. Na formação da monarquia nacional francesa, nós teremos aqui a Guerra dos 100 Anos, aquela guerra que vai acontecer, que vai durar, na verdade, mais que 100 anos, um pouquinho, entre a França e a Inglaterra, onde a França consegue se estabelecer, e isso vai dar à França uma estabilidade social e econômica. Nesse momento aqui, nós teremos o fortalecimento dos Valois, que eram uma classe existente, que era uma dinastia existente naquela época, onde quem vai se sobressair, então, aqui na formação desse Estado francês, vai ser Carlos Valois, que depois vai ser coroado como Carlos IX. Outra coisa também, outro fator importante aqui, na formação dessa monarquia, nós teremos a noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? Foi um embate direto entre calvinistas e católicos. É importante lembrar e reafirmar mais uma vez aqui a importância e influência da Igreja Católica para a formação das monarquias, para a influência no cenário europeu nessa época. E é lógico que se nós temos aqui um embate entre calvinistas e entre católicos, nós teremos a vitória da Igreja Católica, que estava bem estruturada, que era forte. Então nós temos inclusive aqui um massacre de calvinistas nessa época, na noite de São Bartolomeu. Aqui, como outra formação de monarquia nacional, nós temos a Inglaterra, que também participou desse processo aqui da formação monárquica, absolutista, e hoje exerce grande influência pelo mundo inteiro, inclusive por nós brasileiros. Nesse embate da Inglaterra, nós temos aqui a disputa pelo trono entre duas dinastias. São eles os Lancaster e os Yorks. Os Lancasters e os Yorks, então, eles lutavam pelo trono. Nós também chamamos esse conflito do conflito das duas rosas, da rosa branca e da rosa vermelha, Para quem não se lembra aí, bom dar uma estudadinha depois, voltar aí na questão da Inglaterra, desses conflitos existentes, conflitos internos na Inglaterra. Então, o conflito aí, a guerra das duas rosas, Lancaster e Yorks. Nesse momento aqui, quem vai se estabelecer no poder são os Lancaster. Só que o muito curioso disso aqui é que quem consegue realmente a força, quem consegue realmente o poder, são os Tudors. Outra família, outra dinastia que vai aparecer aqui. Aí você vai ficar me perguntando, mas como que os Lancaster conseguem se estabelecer e os Tudors é que vão conseguir possuir o trono? Simples, naquela época era muito comum acontecer alianças, unificação de tronos. Para quê? Para garantia de poder diante dos outros estados nacionais. Diante disso, os Lancaster apoiam os Tudors, por isso que os Tudors vão conseguir se estabelecer nesse momento aqui como os poderosos, como soberanos. Quem consegue se estabelecer aqui então era chamado como Henrique Tudor, depois chamado, coroado por Henrique VII.
Outro estado nacional aqui, o terceiro que nós estamos vendo hoje, é a Espanha. A Espanha também vai passar por esse processo aqui de formação de estado nacional, também passam por diversos conflitos internos, inclusive nós chamamos aqui de guerras de reconquistas, né? Bem no plural mesmo. Então, no cenário espanhol, nós temos diversos conflitos onde a Espanha ela consegue se estabelecer. Em um desses conflitos, nós podemos citar a expulsão dos árabes do território espanhol. Por que os árabes foram expulsos do território espanhol? Porque eles estavam disseminando, porque eles estavam espalhando o islamismo, e isso diante da Igreja Católica não era permitido. Então, um dos primeiros passos aqui, um dos motivos, né, desse chamado guerras de reconquistas, foi a expulsão dos árabes desse território. Outra coisa também, outro fator muito importante aqui é a unificação de poderes, tá? Então nós temos aqui a unificação de mais uma vez de dois poderes, o governo de Aragão e o governo de Castela, a família de Aragão e a família de Castela. Então esses dois reinos, eles vão se unificar para conseguir se fortalecer. Notem que de todos esses outros que eu falei, nós temos sempre o quê? A unificação de poder. Quando nós não temos a unificação de poder, nós temos o quê? A soberania de um poder apenas, de uma família apenas, de uma dinastia que seja. E por último, nós temos Portugal. Portugal que vai ter a sua soberania marcada na revolta de Avis. Tá? Como que acontece essa revolta de Avis? A revolta de Avis, como o próprio nome já diz, está relacionada a Avis, tá? Que vai receber esse nome quando Dom Fernão I ele vai falecer, e nós temos aqui em Portugal nesse momento uma crise de sucessão do trono. O que é isso? É quando não tem ninguém para tomar o trono do rei. Então o rei vai falecer e nós temos aqui dois lados. Nós temos agora um lado que é apoiado pela nobreza e um lado que é apoiado pelos burgueses. Desses dois lados nós tínhamos João de Avis e Leonor Teles, que era inclusive a viúva, né, do rei. Então lógico que vocês aí já ligaram, né? Quem vai conseguir se estabelecer aqui como rei era João de Avis, apoiado pela classe em maioria, digamos assim, em número maior, mas que ocupava ali uma classe abaixo da nobreza, tá? Sendo eles os burgueses. Por hoje é só, aguardo vocês na nossa próxima aula de história. Um abraço, até logo!